Aqui ele manda analisar os esquemas de 1 a 6. Já dá para perceber que não está numa ordem correta, né? Porque você tem aqui uma célula, que duas, tá vendo? 4, né? Opa! Uma célula, duas, 4, tá vendo? Um bolo de células. Então isso aqui me remete à ideia de zigoto, né? Aí tem a segmentação para formar a mórula, depois a blastocele, tá vendo? Que é a blástula que vai se formar, para daí você ter a gastrulação. E é exatamente isso, há uma sequência, né, de acontecimentos que ele quer que você perceba qual é. Aqui eu trago um resuminho para vocês lembrarem, né, que a mórula, aquele maciço de células, forma a blástula, que depois, por invaginação, vai formar a gástrula, né, blastóporo, arquêntero, aqui os folhetos, né, primeiro o ecto, o endo, né, podendo surgir aqui as bolsas mesenquimais, formando mesodermo, que se for animal triblástico. E no final aqui, a organogênese, onde você vê a neurulação. E aí fica bem caracterizado aqui quando você percebe o ecto, o endo, o meso, e aqui você tem o tubo neural e a notocorda. Então, para ficar mais claro, a gente chama aqui a mórula, tá vendo a mórula? Que é a morulação, né? Claro que para chegar nessa fase, o zigoto sofreu mitose, né? Então, você tem aqui 3, 5, 2, 1, 6. Aí você chega na blástula, depois você vai para a gástrula. E por fim, daqui, depois de formados os folhetos embrionários, você vai ter a organogênese, que seria o final, que seria a estruturação da neurula, que está bem caracterizada aqui, ok? Então, zigoto, mitose, né? Até você chegar na mórula, depois a blástula, gástrula, lembrando que mórula, blástula, segmentação, gástrula, gastrulação. Tá? Então, qual é a sequência? A sequência vai ser 3, 5, 2, 1, 6 e 4. Tá? 3, tá vendo? 3, 5, 2, 1, 6, 4. Então, você chega aqui na letra C. Tá? Questão 17. Veja que isso aqui é o esquemazinho da neurula. Você consegue perceber o tubo neural, a notocorda formando. Aqui você consegue perceber os sômitos celômicos, né? O mesodermo, o endodermo e o ectodermo. Bom, ele quer que você, a partir desse corte, avalie o seguinte. Esse animal é um animal celomado? Sim, é um animal celomado porque você tem aqui os sômitos celômicos. Então, ele é um animal celomado. Os rins originam-se do mesodermo. Folheto embrionário pelo número... folheto embrionário indicado pelo número 3. Rim tem a ver com o sistema excretor, né? Então, grande parte do rim tem origem mesodérmica. O tubo neural, que formará o sistema nervoso, origina-se do ectoderma. Folheto embrionário indicado pelo número 1. Sim, né? Então a gente percebe aqui que não há problema nos itens, já que ele falou do meso relacionado com a parte excretora. Apesar de não aparecer aqui, né? Mas ele tem uma relação com vários tecidos que compõem o interior. Então você tem o ecto, você tem o endo, você tem o meso. Então a gente consegue chegar nas alternativas, tá? Questão 18, basicamente o mesmo esquema, só que aqui destacando a goteira neural, aqui destacando a notocorda, aqui destacando o endo, tubo digestivo, o meso, sômitos celômicos, né? Mas são figuras bem parecidas, tá? Notocorda, celoma e goteira neural. Então, onde é que está a notocorda? A notocorda está aqui no 2. Onde é que está o celoma? O celoma está aqui no 3. E a goteira neural está aqui no 1. Então, 2, 3, 1. Então, simplesmente isso. Identificar as partes, tá? Então, está aqui o ecto, que é a notocorda, e os sômitos do celoma. Ok? Beleza? Meso. Fazendo uma descrição, né, de todas as partes para ficar mais fácil de vocês estudarem. E o endo. Ok? Mas para responder a questão, só identificar onde é que está a notocorda, o 2, onde é que está o celoma, o 3, e onde é que está a goteira neural,
que seria o tubo neural, que é o número 1 formado do ectoderma. Beleza. O 19, ele fala que após a fecundação tem início o desenvolvimento embrionário e dar origem a um novo indivíduo. Durante esse desenvolvimento é correto afirmar: a primeira fase do desenvolvimento denomina-se organogênese, né? Não, a organogênese vem no final. A primeira fase é a morulação, né? Que é a segmentação. Então, nada a ver. Todos os órgãos serão formados por apenas um tecido? Não. Você tem ecto, endo e meso contribuindo de modos diferentes, né? Por ocorrerem durante o desenvolvimento mitose e meiose, haverá órgãos haploides e órgãos diploides? Não. Todo indivíduo é diploide em função do zigoto, né? Claro que a gente tem aí um fígado com algumas características até tetraploides em alguns casos, mas isso é apenas por curiosidade, né? Se você quiser, você pode dar uma lida sobre isso. Mas, no geral, toda a estrutura do organismo é diploide, com exceção para os gametas, que são haploides, evidentemente, em função da meiose. Uma das fases do desenvolvimento é a gastrulação, que se caracteriza pela formação dos folhetos embrionários, do arquêntero e do blastóporo. Exatamente, a gastrulação ela é caracterizada principalmente pela presença do arquêntero e do blastóporo, com certeza. Em todos os animais, na organogênese ocorre a formação notocorda. Notocorda é uma estrutura exclusiva dos cordados. E olhe que alguns cordados até deixam de ter a notocorda, né? E no caso dos hemicordata, você até nem tem a notocorda em algumas espécies. Então isso não pode ser dito. Então a gente chega aqui na letra D tranquilamente. Então aqui só lembrando, né? Onde estão os folhetos embrionários e onde está o arquêntero e onde está o blastóporo, né? Para ficar bem claro, né? Questão da gástula, que nos remete lá à alternativa da letra D, tá? E a nossa última questão, ele tem aqui várias frases que ele quer que você analise e diga se elas estão corretas ou erradas, né? O tecido muscular, os tecidos musculares, né, acredito, ósseo e adiposo originam-se das células da endoderma. Repare, tecido muscular mesodérmico e ósseo e adiposo vem do tecido conjuntivo, então teria relação mesodérmica e não endodérmica. Então isso aqui está errado, a frase 1 está errada. No embrião de ratos, a fase de flexão captura uma parte do saco vitelínico que fica incorporada no corpo embrionário. Essa porção originará a notocorda, que induzirá a formação do sistema neural central e periférico. Então, não há relação entre a estrutura do saco vitelínico e a formação da notocorda que vai formar o sistema neural. Isso aqui tem a ver com o ectoderma. Mas é interessante ele falar sobre isso porque é um conhecimento bem específico, né? Essa questão de fase de flexão. Aqui até eu trago um artigozinho como sugestão de leitura em relação a isso, para você, tá? Então, tecido muscular, você depois de células da endoderma, então isso não está correto, isso está errado. Teria que ser mesoderma, tá? Aqui a gente traz, né, um pouco sobre essa questão da placa neural, que tem uma relação ectodérmica, que ela que é a responsável pela formação do tubo neural, então você não tem uma relação com essa estrutura que ele citou, então isso também está errado, tá? Não vai haver relação nenhuma aqui com o tubo neural. E os últimos itens, né? Uma bióloga marcou num grupo de células de um embrião de coelho. Ao observar o animal na fase adulta, encontrou marcadas as células neurais. O tecido embrionário que foi marcado pelo pistilo refere-se a ectoderma na fase da gástula. Exatamente, porque é onde você vai ter a formação dos folhetos embrionários e o ectoderma está relacionado com o tecido nervoso, tá? Então isso está correto. Muito bem. E por fim, reptesiários representam exemplos de animais que possuem ovos ricos em vitelo. Sim, são telolestos, né? Ou megalestos. E com segmentação meroblástica, que também quer dizer parcial, discoidal, porque forma o disco germinativo, isso está correto. Exatamente. Então você vai conseguir chegar aqui em 3 e 4 como resposta, que seria a alternativa A. Tá? Chegamos ao final, pessoal. A aula ficou um pouco longa, né? Talvez um pouquinho cansativa, que acho que a gente passou de 50 minutos, inclusive. Mas espero que tenha valido a pena, né? A gente comentar essas 20 questões
Eu nunca consegui comentar 20 questões em 50 minutos, né? Eu costumo comentar 5 questões em 50 minutos em aula, né? Os meus alunos devem lembrar disso. Mas fico feliz de ter conseguido aqui. Corri um pouquinho, peço até desculpas se corri um pouquinho, mas qualquer coisa você volta no vídeo, né? E para a próxima aula eu pretendo trabalhar com vocês evolução, que eu sei que é um tema fantástico e que todo mundo vai gostar muito de estudar, tá? Desejo que você fique bem e fica com Deus e se proteja, se cuide e fique em casa. Um grande abraço.